Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson Júnior, seu professor de geometria de agora em diante. Hoje a gente vai começar falando sobre os ângulos e os conceitos iniciais. Tá preparado? Roda a vinheta. Então pessoal, como eu comentei com vocês ao início desse vídeo, a gente vai falar sobre os conceitos iniciais sobre os ângulos. É importante que você consiga perceber que a geometria, ela nasce da necessidade do homem de entender padrões, medir terras. O próprio nome geometria significa isso. Metros, medida, geo, terra. Então, ele nasce dessa necessidade. A geometria nasce dessa necessidade, entende? Então, muitas das coisas que a gente vai ver inicialmente, ela serve como ferramenta, ela vai vir como suporte para que você consiga resolver questões um pouco mais complexas. O que eu estou dizendo para você é que o primeiro conteúdo que a gente vai ver hoje, você não vai ver nos provas de vestibulares exatamente desse jeito, mas ela vai servir de suporte para você conseguir entender melhor alguns padrões e propriedades que você vai ter dentro da geometria, beleza? Então, vamos começar nesse primeiro slidezinho aqui explicando o que são ângulos. Eu, quando tinha um pouquinho mais de tempo, eu jogava um jogo chamado Gunbound. E a dinâmica desse jogo era muito simples. Você precisava atirar com o seu carrinho no seu inimigo, mas para isso você tinha que posicionar o ângulo da maneira correta. Olha só, se você perceber aí no slide, tem uma parte verdinha. Essa parte verdinha é justamente o ângulo. E isso daqui que está de vermelho é para onde o carro está apontando, certo? Peraí, professor, você falou de ângulo, mas não disse ainda o que era. Então, olha só. O ângulo nada mais é do que uma abertura, entre aspas. Pode anotar no seu caderno. Uma abertura formada por duas retas. É uma abertura formada por duas retas. Essa abertura, ela se chama ângulo. Tá certo? Então eu quero que vocês percebam os elementos do ângulo. São as retas e o vértice. Esse é o principal, o vértice. Então chamamos esse ângulo de AOB com vértice em O. É por isso que quando vocês observam aí no slide, tem AOB e tem um acento circunflexo no O. Esse acento circunflexo indica onde está o vértice do ângulo. Bem, agora que você entendeu essa estrutura, o que é ângulo, onde está o vértice, que é o seu principal elemento, agora a gente vai para saber como é que a gente mede o ângulo. Porque assim, dependendo da abertura do ângulo, ele vai ter uma determinada medida. Você não vai simplesmente dizer que o ângulo é grande ou pequeno. Ele precisa ser medido, tá? E primeira coisa que você tem que entender é que existem diversas ferramentas para você conseguir medir um ângulo. Sim, mas uma das principais ferramentas e uma das primeiras ferramentas que você tem em mãos na sua vida escolar se chama transferidor. Isso mesmo. A gente vai ter essa figura aqui, ó, que vocês estão vendo, é justamente a ferramenta que a gente usa, que se chama transferidor. A gente vai comentar um pouco mais sobre ela mais na frente, mas observem que no transferidor a gente tem alguns números. Esses números é justamente a medida desse ângulo. E a unidade de medida que a gente utiliza para medir esse ângulo se chama o grau. Vale observar que não é a única unidade de medida que existe para ângulo. E de acordo com o avanço das nossas aulas de geometria, eu vou apresentar para vocês outras unidades. Mas, acreditem, essa daqui é a sua zona de conforto, vai ser o grau. Pessoal, o grau, ele nasce lá nas primeiras civilizações. Para ser um pouquinho mais específico, os babilônicos. Sim, eles já tinham a ideia que o Sol girava em torno da Terra e que demorava 360 unidades de tempo para que
acontecesse essa rotação. Hoje a gente conhece isso como o ano, né? Então, o que é que acontece? Eles pegaram esses 360 e estabeleceram que uma unidadezinha dessa, uma unidade de 360, seria justamente o grau. Gente, esse sistema de numeração dos babilônicos, ele ficou tão famoso que hoje a gente tem nas nossas horas, tá? É o sistema sexagesimal. Isso mesmo, é um sistema que consiste em ir de 60 em 60. Então, quando eu for detalhar um pouco mais na frente, vai ficar um pouco mais claro isso. Mas é um sistema que vai de 60 em 60 e que a gente utiliza para ver as horas, certo? Por isso, os 360, tá? Então, entenda. 1 grau é uma parte de 360. Isso significa dizer o quê? Que uma volta completa tem 360 graus. Isso significa dizer, por exemplo, que meia volta tem 180 graus. Isso significa dizer que um quarto de volta tem 90 graus. E assim sucessivamente a gente pode fazer essa brincadeira o dia inteiro, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, mas a gente vai seguir explicando um pouquinho mais o que é esse grau. Como eu disse para vocês, ia ficar claro nos slides posteriores, como esse daqui, o que é de fato esse grau e como o sistema sexagesimal dos babilônicos conseguiram melhorar essa medida, tá? Como eles conseguiram aprimorar essa medida. Primeiro, nós temos o grau, como já foi apresentado para vocês, e a gente vai indicar com essa bolinha aqui, ó. O grau é essa bolinha, então eu tenho 1 grau. 1 grau, tá? Esse grau equivale a 60 minutos. Você pode entender um grau como se fosse 1 hora. 1 hora no relógio. 1 grau é como se fosse 1 hora no relógio. E aí nós temos que 1 grau equivale a 60 minutos. Professor, mas como assim minutos? Assim como no sistema decimal, assim como no sistema métrico decimal, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. No sistema métrico decimal, vocês vão ver com toda certeza na aula de matemática básica que nós temos o metro, nós temos os múltiplos, quilômetro, hectômetro, nós temos os submúltiplos, decímetro, centímetro. Aqui nós temos o grau como nossa principal referência. Nós temos os submúltiplos que são muito mais usados, que são os minutos e os segundos. Então, nesse caso, mais uma vez repetindo, 1 grau equivale a 60 minutos. E esses 60 minutos é indicado apenas com esse traçozinho aqui em cima. Então, 1 grau é 60 minutos. 1 minuto, olha o que está aqui. 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. 60 segundos é indicado com 2 tracinhos, tá certo? Então, por exemplo, observe na tela. Você tem aqui, ó, na letra A, 30 graus e 19 minutos. Vou repetir para vocês. 30 graus e 19 minutos. É assim que nós lemos. 30 graus e 19 minutos. Vamos na letra B. Na letra B, como é que nós vamos ler? 74 graus e 20 minutos. E 12 segundos. 74 graus, 20 minutos e 12 segundos. Vamos repetir mais uma vez. 74 graus, 20 minutos e 12 segundos. Na letra C, não, na letra C é você que vai fazer sozinho que está em casa. Você vai pegar o seu caderninho, vai anotar e você vai tentar escrever o que está aqui. Beleza? Ok? Então, seguindo isso daqui, organizando tudo que a gente fez. Acabamos de aprender o que é ângulo, uma pequena abertura formada por 2 retas que se intersectam. Elas se cruzam em um ponto. Esse ponto aí ele se chama de vértice. Ok, um ângulo é uma simples abertura. O instrumento que a gente vai utilizar para fazer a medida do ângulo se chama transferidor. Isso mesmo, transferidor, tá? O transferidor, ele tem os numerozinhos lá e a unidade de medida que a gente utiliza é o grau. O grau, ele é advindo do sistema sexagesimal,
lá dos babilônicos, por isso que a gente utiliza de 60 em 60. Vale também ressaltar, pessoal, a título de textos, tá? Que podem cair no Enem acerca disso daqui. Pessoal, os textos iniciais, eles se baseiam nessa parte histórica principalmente, tá? Então, pode ser sobre os babilônicos, pode ser sobre os egípcios. Sim, os egípcios também tiveram essa contribuição histórica para você conseguir entender o que hoje a gente sabe que é o tempo, hoje a gente tem o grau e por aí vai, tá? Vamos seguir para o próximo. Então, a partir de agora, a gente já consegue avançar um pouquinho mais e entender alguns tipos de ângulos que vão aparecer. Vale ressaltar nesse ponto da aula que se você for fazer qualquer tipo de pesquisa, você vai achar pelo menos 12 tipos de ângulos. Repito, pelo menos. Sendo que esse estudo que você faz na sua casa, principalmente quando se trata de matemática, ele deve ser progressivo. Você deve aprender parte por parte, aprendendo a internalizar aquilo, praticando tudo bem direitinho para que você consiga entender o conteúdo com qualidade. Ok? Então vamos ver todos esses tipos de ângulos? Apenas 3 inicialmente. Quais são esses 3? O ângulo reto, aqui está em espanhol, recto, o ângulo reto. Um ângulo reto, pessoal, é 1/4 de uma circunferência completa. Ou seja, você vai anotar no seu caderno que um ângulo reto tem 90 graus. Repetindo, um ângulo reto, ele tem 1/4 de circunferência, ou seja, 1/4 de 360 e, portanto, 90 graus. Para finalizar, a gente tem os outros 2 tipos de ângulo, que a gente chama de agudo e obtuso. Observem que esses 2 ângulos, que eu vou comentar eles usam como referência o ângulo reto. Isso mesmo. O ângulo agudo é um ângulo que é menor do que o ângulo reto. Portanto, o ângulo agudo nada mais é do que um ângulo menor do que 90. O ângulo agudo é um ângulo menor do que 90. Ok? O ângulo obtuso, também usando como referência o nosso ângulo reto. Ele é um ângulo maior que um ângulo reto. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, mais uma vez, só para ficar claro na sua mente. Ah, professor, você está sendo muito chato. Eu vou repetir até você aprender. Um ângulo reto, isso, 90 graus. Um ângulo agudo, perfeito. E um ângulo obtuso, top demais. Vamos seguir então. Seguinte, pessoal. Para a gente poder finalizar esse conceito sobre esses conceitos iniciais que a gente vai utilizar nas próximas aulas que seguem, eu aconselho vocês também entenderem o que a gente chama de posição relativa entre 2 retas. Professor, o que é isso? Ai, que nome difícil. Não, tu não precisa decorar esse nome. Você só precisa entender o que significa essas posições. Porque o que a gente aprendeu agora são os ângulos. E dependendo da posição que algumas retas vão estar, você pode ter a formação de ângulos. Repetindo, dependendo da posição que as retas coloquem, que as retas se coloquem, você vai ter a formação de alguns ângulos, tá? Então, lembrem que eu falei para vocês um ponto-chave. A nossa maior referência vai ser o ângulo de 90 graus, certo? Anota no seu caderninho aí nesse exato momento. Um ângulo de 90 graus é indicação de um momento fácil. Professor, o que é um momento fácil? É um momento que você deve se aproveitar. Um ângulo de 90 graus desperta para a geometria muitas propriedades. Então, o que você vai anotar no seu caderno é que um ângulo de 90 graus pode tornar uma questão mais fácil. Isso mesmo, um ângulo de 90 graus pode tornar essa questão mais fácil. E por isso que o que eu apresento para vocês inicialmente é uma posição que a gente chama de perpendicularismo. Isso mesmo, perpendicularismo. Nesse caso, vocês vão observar aí no slide. As retas S e R, elas são perpendiculares quando?
quando elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Vou repetir mais uma vez. Duas retas são ditas perpendiculares quando? Quando elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, se eu for explicar isso com mais detalhes, é tipo assim, duas retas vão se intersectar, ou seja, elas vão ter um ponto em comum, e nesse ponto em comum, esse ponto vai ser o vértice de um ângulo reto. Isso são duas retas perpendiculares, duas retas que se cortam em um ângulo reto. Uma observação muito importante que os alunos pecam um pouquinho é não prestar atenção na simbologia matemática, tá? Esses símbolos reduzem os enunciados e é muito importante para a gente. Não é porque a gente é preguiçoso, não. É porque a gente precisa ter essa simbologia para enxugar um pouquinho mais esses enunciados, a título de registro mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, essas retas que são perpendiculares, a gente indica com esse símbolo aqui, que é um T de cabeça para baixo. Às vezes, esse T de cabeça para baixo vai ter esse quadradinho que vocês estão vendo na tela aí, com esse pontinho no meio, tá? Na tela está aparecendo esse quadradinho com esse pontinho no meio. Então, voltando aqui para o slide, vocês vão perceber que vai ter ou essa letra T dessa maneira, ou vai ter essa letra T e um quadradinho bem na pontinha do T, tá certo? E aí, para a gente poder finalizar a aula de hoje, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a segunda posição relativa entre as retas das mais importantes, tá? Lembrando mais uma vez, eu sempre aconselho aos meus alunos, toda vida que você for pesquisar sobre o assunto, você vai achar uma extensão muito maior do que a gente começou vendo aqui, tá? Mas vamos dar ênfase nos principais. E à medida que a gente for desenvolvendo o conteúdo, aí a gente vai trazendo as novas posições, novos elementos que vão compor a geometria, tá certo? Então, a última posição a gente chama de paralelismo. No paralelismo é muito tranquilo, tá? Você vai perceber que não dá aquela viagem não, tá? De dizer que as retas paralelas se tocam no infinito. Isso não existe, tá? A geometria que a gente está estudando, a gente tem as retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. E, portanto, o fato delas não se encontrarem, não vai haver formação de ângulo entre elas. Tudo bem? E aí, o símbolo do paralelismo são duas retas que podem estar posicionadas na vertical ou elas podem estar até um pouquinho inclinadas, tá? Mas elas vão estar sempre indicando duas retas que não se cortam, tá certo? Então, repetindo mais uma vez, o símbolo que a gente utiliza para o paralelismo é esse que está aí na tela de vocês. São duas barrinhas na vertical ou, né, na verdade, essas barrinhas elas podem estar inclinadas, tá certo? E aí a gente lê S paralela à reta R, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai continuar com alguns conceitos básicos, sendo que a gente vai começar a fazer continha, beleza? Até a próxima aula.